O Silveira, que vem causando uma repercussão muito grande na política brasileira e também nos meios jurídicos. O parlamentar foi condenado pelo Supremo e depois teve um perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa agora com o deputado federal do PL, Sanderson. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. A gente tem também a participação dos nossos comentaristas nessa entrevista, mas eu já começo perguntando para o senhor do ponto de vista do Congresso Nacional. Uma grande discussão agora é sobre perda ou não de mandato do parlamentar. Como é que o Congresso vai se comportar a partir de agora, depois dessas 2 semanas praticamente com feriados, mas são semanas curtas, agora a gente retoma os trabalhos na semana que vem no Congresso. De que forma os parlamentares vão discutir esse assunto? Bem-vindo, deputado. Bom dia a todos. Hoje, aqui, no sábado de manhã, no interior do Rio Grande do Sul, no município de Sarandi, na FEISA, Feira da Indústria de Sarandi, e esse tema tem sido objeto de discussão em todas as rodas de conversa que nós temos participado, porque é um tema que chama muita atenção. O presidente acabou inovando, mas não surpreendendo aqueles que, como nós, sabiam da legitimidade do presidente Bolsonaro em utilizar uma prerrogativa constitucional para afastar uma injustiça flagrante que fora cometida contra um deputado federal condenado a quase 9 anos de reclusão por ter tecido críticas ao sistema, ou mais especificamente, críticas a ministros ou a decisões de ministros do STF. Então, isso tem sido um debate quase que nacional, né? Grupos de WhatsApp, de aplicativos, as rodas de conversa hoje, desde ontem, conversam sobre essa situação. E que só chegou nesse ponto porque, na minha visão, o Congresso Nacional não atuou como deveria ter atuado já desde o ano passado, seja o Senado se mantendo silente sobre os mais de 30 pedidos de impeachment contra ministros do STF, seja também a Câmara autorizando, lá no ano passado, o processamento do deputado Daniel Silveira para uma situação que era clara de opinião, de fala de um parlamentar em pleno exercício do mandato. Então, agora nós, na semana que vem, retomando as atividades plenas na Câmara dos Deputados, nas comissões, sobretudo, é chegado o momento, sim, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal também. O Senado tem uma participação importantíssima nisso, mas do Parlamento, né, utilizar das suas prerrogativas constitucionais e colocar a composição nos trilhos, porque não dá para permitir ou assistir de braços cruzados seguidas e sucessivas decisões do STF, sempre contrariando o interesse público e muitas delas contrariando, inclusive, a previsão constitucional, contrariando termos legais. Veja, se está escrito na Constituição que parlamentares, no exercício da sua função, por falas, opiniões e votos, não podem ser penalizados, como é que a Suprema Corte Brasileira condena a 9 anos de reclusão um deputado que apenas criticou, não matou, não roubou, não cometera nenhuma lesão contra quem quer que seja, apenas exercendo o seu direito de fala, de opinião, criticou, usando palavras talvez mais fortes, mas não ultrapassou em nenhum momento, né, os limites do seu mandato parlamentar. Por isso, esse tema tem sido desde ontem objeto de todas as conversas do Brasil afora, de sul a norte, e chama atenção justamente, então, pela coragem do presidente Bolsonaro de ter utilizado uma prerrogativa constitucional para fazer com que uma decisão flagrantemente teratológica, exarada pelo STF, fosse ratificada como foi. Deputado, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando pelo Zé Maria Trindade de Brasília, que no dia a dia acompanha todas as informações do Congresso. Zé Maria. Muito bom dia, deputado Sanderson. Olha, deputado, o que o senhor disse é verdade. É o assunto do momento, eu não escuto outro, né? A impressão que eu tenho é que, juridicamente, esse assunto está mais ou menos pacificado. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro pode, sim, extinguir a pena de alguém, e no caso do deputado. O que se discute é sobre a extensão do debate político, ônus ou bônus. O senhor acha que ele ganha ou perde com essa decisão, deputado? Zé Maria, cumprimentos a vocês todos aí. Na verdade, eu não falo sobre vencedores e perdedores. Na verdade, o presidente Bolsonaro
né, como chefe do Poder Executivo, tem essa previsão constitucional. Aliás, o Constituinte, em 88, manteve essa previsão justamente para fazer com que os poderes, né, de forma independente e harmônicos, pudessem ter um equilíbrio mais efetivo. Então, quem ganha, na verdade, é a democracia brasileira, né, que todos, independente de serem favoráveis ou não à decisão do presidente Bolsonaro, mas todos são unânimes em dizer que não dá mais para aceitar a extrapolação, a ultrapassagem do STF ou de ministros do STF em decisões que agora intervêm num mandato de um deputado federal, né? Porque, como eu disse, não cometeu Daniel Silveira nenhum crime de maior potencial ofensivo. Acho que, na minha observação, e eu sou da área do direito, ele nem crime cometeu. Ele pode ter cometido ali, talvez, uma infração administrativa, talvez uma infração civil. Criminalmente, não há o que fazer contra o deputado Daniel Silveira, porque ele não cometeu nenhum crime. Mesmo ele não tendo cometido nenhum crime, tecnicamente falando, o STF, claro, e aí isso é importante fazermos a meia-culpa. Claro, isso só aconteceu porque a Câmara dos Deputados permitiu que um processo ilegítimo, inoportuno e inconveniente fosse à frente, fosse adiante. Se lá atrás a Câmara tivesse tido altivez e tivesse tido firmeza no sentido de dizer não, isso aí não cabe abertura num processo criminal, porque não há ali nenhum crime tendo sido cometido ou cometido. Então, é um conjunto de erro da Câmara ao permitir o início da ação penal, erro, inclusive, do Ministério Público, que apresentou uma denúncia com tipificação criminal, quando não há tipificação criminal a ser apresentada, né? Como eu relatei há pouco, talvez ali uma infração administrativa no âmbito da Câmara, ou civilmente alguma questão, mas criminalmente não há qualquer justa causa para esse processo penal ter sido iniciado, né? E aí, nesse rol de culpas também, percebemos mais uma vez a questão do foro privilegiado. Uma questão que já tinha que ter sido resolvida há muito tempo pelo Parlamento, e o Parlamento permanece de braços cruzados, lavando as mãos. Vejam como é ruim o foro privilegiado, em qualquer sentido. Porque há processos criminais dentro do STF parados há muitos anos, e deputados e senadores, o próprio presidente da República, tem como fórum, criminalmente falando, tem como fórum o STF em primeiro e último grau, né? Então, processos parados ali há 3, 4 anos, alguns prescrevendo, inclusive, e no caso do Daniel Silveira, né, em tempo recorde, em 6 meses o processo iniciou, houve a instrução e ele já foi condenado em primeiro e segundo grau. Então, outra coisa que nós temos que discutir é definitivamente acabarmos com o foro privilegiado para que até esse tipo de situação não aconteça mais. Amigos do rei têm processos sendo empurrados com a barriga, né, claudicando numa demora e numa mora sem fim. Se não são amigos do rei, o processo é tratado com uma celeridade absurda, ao ponto de agora o Daniel Silveira ter sido julgado em primeiro e segundo grau. Não tem para quem recorrer. Alguns chegaram a comentar, Zé Maria, que o processo não transitou em julgado. Na nossa visão, transitou em julgado, materialmente, sim. Por quê? Porque não é uma decisão liminar, não é uma decisão de uma turma, é uma decisão do colegiado, ou seja, não há mais possibilidades de recurso. Por isso, mais uma vez, o decreto presidencial foi oportuno, foi legítimo, foi legal e, sobretudo, foi constitucional para atender uma injustiça que estava sendo praticada, e agora o presidente da República, inovando, mas não nos surpreendendo, ele adotou uma medida inédita, né? Nós nunca tínhamos visto algo similar, porque não se trata de indulto, e sim de graça. É a clemência individual para uma pessoa física específica. E normalmente os indultos são feitos coletivamente no final do ano. Mas isso não impede que o presidente da República, em casos que tais, possa fazer um ato como fez, de graça, especificamente para evitar uma injustiça como essa
que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Nós estamos conversando com o deputado Sanderson, do PL. Deputado, peço um instante da sua atenção. Na sequência, teremos a pergunta do Roberto, mas daqui a pouquinho a gente volta, agora às 9h33. Rede Jovem Pan News. Bom, continuamos conversando com o deputado Sanderson. Na sequência, a pergunta do Roberto Mota, nesta polêmica envolvendo o deputado Daniel Silveira, a decisão do presidente da República e o que o Supremo vai fazer a partir de agora. Roberto. Bom dia. A pergunta que eu quero lhe fazer é sobre ativismo judicial. Parece que esse episódio está ajudando a levar para as pessoas o conhecimento sobre esse fenômeno do ativismo judicial. E aí eu vou aproveitar que o senhor está no estado do Rio Grande do Sul, um estado que eu adoro, sempre que posso vou aí, para citar rapidamente 3 casos. Um foi de um caso que aconteceu em 2018, em que um homem espancou, jogou água sanitária, jogou inseticida, ateou fogo na ex-namorada, que teve 47% do corpo queimado e graves sequelas, né? Esse caso eu até relatei ontem no meu Twitter. O criminoso, depois de fazer tudo isso, ele foi condenado por uma juíza a 7 anos e 11 meses de reclusão. Ou seja, ele já começa no regime semiaberto. Enquanto o deputado Daniel, por ter feito o vídeo, foi condenado a 8 anos e 9 meses. Tem mais 2 casos interessantes aí do Rio Grande do Sul, os 2 originários da 3ª Câmara Criminal, que parece que é famosa nesse sentido. Uma das decisões disse o seguinte: os bandidos estavam fugindo da polícia, atiraram na polícia e eles se livraram da acusação de homicídio, porque a Câmara decidiu que, como eles atiraram sem fazer mira, não ficava configurado o crime de homicídio, mas sim um crime menor que não justificava a prisão. E uma outra decisão que também chama atenção foi a de um traficante que foi preso, estava com uma arma, evidentemente arma ilegal, ferindo o Estatuto do Desarmamento, mas a decisão da Câmara foi que essa arma era usada para proteção do traficante, para proteção do negócio dele, contra outros traficantes. E, portanto, ele não foi enquadrado no Estatuto do Desarmamento. E aí, diante dessa realidade, deputado, eu pergunto ao senhor, o que o senhor acha que o Congresso, que a Câmara pode fazer sobre esse ativismo judicial que parece que está saindo de controle? Roberto, mais uma vez, né, isso tudo só está acontecendo graças a um conjunto de omissões. Câmara se omitindo, Senado Federal se omitindo, ministros do STF se omitindo, né, os presidentes da República anteriores se omitiram, né, não tiveram coragem de fazer o enfrentamento e, por isso, hoje estamos numa situação e, por isso, hoje estamos nessa situação de discussão nacional, né? Se o presidente da República agiu certo ou não agiu certo, se o STF está cometendo erros, abusos ou não. Mas que o ativismo judicial é flagrante, é claro, isso é inegável, né? Há medidas na Câmara dos Deputados para travar esse ativismo judicial. STF, a Suprema Corte, não tem que praticar qualquer decisão que não seja decisões técnicas. O STF brasileiro é criado a partir do modelo norte-americano. A Suprema Corte norte-americana, né, muito dificilmente atua no campo político. Aqui nós acompanhamos ano passado, na questão do voto impresso, ministros do STF quebrando previsões legais, né, da imparcialidade, da neutralidade, iam ao Twitter, ao Instagram, iam à imprensa para falar sobre processos que estavam em andamento no caso relacionado ao voto impresso. Isso aí é um ativismo judicial inadmissível, né? Porque um juiz de direito, enfim, porque afinal de contas os ministros do STF são magistrados, não podem falar sobre processos que estejam em andamento. E no STF, só o que nós temos visto hoje é esse ativismo judicial quebrando todas as técnicas jurídicas que devem conduzir o processo criminal, até mesmo o processo civil,
e por isso esse ativismo judicial chegou no limite. Nós temos casos, né, de traficantes presos com 1 tonelada de maconha em flagrante que foram absolvidos. Não é nem condenação com pena baixa, foram absolvidos. Nós temos um caso aí clássico desse senhor Gedel Vieira Lima, que foi investigado por ter um apartamento recheado de dinheiro, milhões de dinheiro em espécie, dinheiro vivo, e também nem condenação aconteceu. Então, essa disparidade de tratamento está tão evidente, tão patente, que até mesmo nas discussões mais cotidianas da população brasileira, e aqui hoje na feira nós acompanhamos, andando aqui, todos os espaços, as pessoas falando, né? E todo mundo, independente de questões ideológicas, todo mundo dizendo não, realmente, o STF passou dos limites, precisa que o Congresso estabeleça um balizamento, um regramento definitivo para que situações como essa do deputado Daniel Silveira, que é uma evidente injustiça, não aconteçam mais. Porque hoje é com deputado, já aconteceu com jornalistas, com blogueiros, amanhã com empresário, depois com médico, depois com engenheiro, e esse tipo de situação não pode mais perdurar sob pena do Brasil seguir nessa insegurança jurídica que faz muito mal, inclusive, para o desenvolvimento e o progresso do país. Deputado Sanderson, do PL, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes espectadores da Jovem Pan. Bom fim de semana, bom trabalho, né? Até a próxima. Obrigado e um ótimo sábado a todos nós.